A Segunda Guerra Mundial costuma ser apresentada como uma guerra moralmente simples. De um lado, um regime genocida, do outro, exércitos libertadores, os bons e os maus, um contra o outro. Mas essa narrativa começa a ruir quando se observa o que aconteceu nos últimos meses do conflito, quando a vitória já era certa e, ainda assim, prisioneiros alemães foram mortos. No colapso final do Terceiro Reich, soldados alemães, especialmente da SS ou da Waffen-SS, mas não apenas delas, foram executados ilegalmente por forças aliadas. Não por ordens oficiais, não como política de Estado, mas como consequência direta de uma guerra que destruiu qualquer limite moral no campo de batalha. Essa é a nossa história incrível de hoje. A Waffen-SS não era um exército comum. Criada como força ideológica, juramentada pessoalmente a Adolf Hitler, ela se destacou por sua brutalidade. Suas unidades participaram de massacres de civis, execuções de prisioneiros e operações de extermínio em praticamente todos os teatros da guerra. Da Normandia à Itália, das Ardenas ao leste europeu, o nome SS se tornou sinônimo de terror. Para os soldados aliados que avançavam pela Europa em 1944 e 1945, capturar um soldado da SS não significava lidar com um combatente derrotado, mas com alguém associado a crimes que ainda estavam sendo descobertos. À medida em que os aliados avançavam, encontravam campos de concentração, vagões ferroviários cheios de cadáveres, vilas destruídas e civis assassinados. O impacto psicológico foi profundo. A guerra deixou de ser abstrata, tornou-se pessoal. Em dezembro de 1944, durante a Batalha das Ardenas, tropas da Waffen-SS executaram prisioneiros americanos na vila de Malmedy, na Bélgica. Este é um lugar triste, um lugar trágico, de uma tragédia dentro de outra tragédia que é a guerra. Exatamente nesse ponto, 84 soldados do exército americano foram sumariamente executados pelas tropas Waffen-SS durante o ataque dos alemães em Bastogne, na região de Bastogne, nas Ardenas, exatamente aqui em Malmedy, que faz parte deste avanço alemão na Batalha das Ardenas. Quando os alemães chegaram em Malmedy, eles tinham pressa, não tinham tempo de cuidar de prisioneiros. E a solução encontrada por eles foi simplesmente executarem 84 soldados americanos que já haviam se rendido e não representavam nenhum perigo. A notícia desse massacre se espalhou rapidamente pelo front. O efeito foi imediato. Para muitos soldados americanos, a ideia de fazer prisioneiros da SS passou a ser vista não como um dever legal, mas como uma provocação. A Convenção de Genebra ainda existia no papel, mas no campo de batalha ela começava a perder o significado. E isso não era bom. É nesse contexto que ocorre um dos episódios mais claros e documentados de execução de prisioneiros alemães por tropas americanas. O massacre de Chinon. Em janeiro de 1945, na pequena vila belga de Chinon, perto de Bastogne, soldados americanos capturaram dezenas de alemães durante os combates finais das Ardenas. Esses homens haviam se rendido, estavam desarmados, não estavam resistindo. Ainda assim, foram reunidos e executados a tiros. As estimativas variam, mas entre 60 e 80 prisioneiros alemães foram mortos, presos, indefesos, rendidos. E aqui está o ponto central. Muitos deles não eram nem das Waffen-SS, mas soldados do exército regular alemão. Chinon não é um episódio baseado apenas em relatos tardios ou memórias confusas. Ele aparece em documentos oficiais. E o próprio general George Patton, comandante do Terceiro Exército dos Estados Unidos, registrou o ocorrido em seu diário. A sua reação não foi de indignação moral, mas de preocupação política. Patton escreveu que esperava que o episódio pudesse ser escondido. Essa frase, curta e direta, revela mais do que qualquer discurso. Ela mostra que o comando sabia e que a prioridade não era justiça, mas silêncio.
Nenhuma investigação séria foi conduzida. Nenhum soldado foi responsabilizado. O massacre de Chenogne foi simplesmente enterrado. Não porque não fosse conhecido, mas porque os Estados Unidos estavam vencendo a guerra. E os vencedores controlam a narrativa, os tribunais e a memória. Chenogne não foi um caso isolado. Durante a campanha da Normandia, no avanço pela França e depois na Alemanha, há múltiplos relatos de prisioneiros alemães, especialmente da Waffen-SS, executados logo após a rendição. Os relatórios oficiais falam em tentativas de fuga, entre aspas. As memórias publicadas décadas depois falam em decisões tomadas em segundos, sob ódio, cansaço e desejo de vingança. Não houve ordens, não por escrito, mas houve tolerância. Investigações abertas foram encerradas rapidamente. Oficiais sabiam e preferiram não ver. Em abril de 1945, esse colapso moral se repetiu de forma ainda mais visível no campo de concentração em Dachau. Tropas americanas libertaram o campo e encontraram vagões ferroviários cheios de cadáveres, prisioneiros famintos e morrendo. O choque foi devastador. Guardas SS do campo foram capturados e pouco depois vários foram fuzilados ou mortos de forma sumária. Relatos internos do próprio exército dos Estados Unidos confirmaram execuções ilegais. Novamente, não houve punição significativa. Dachau se tornou o símbolo de um momento em que o horror absoluto da guerra esmagou qualquer noção de devido processo legal. Na Itália, o cenário foi ainda mais confuso. Unidades da Waffen-SS haviam participado de massacres contra civis em Marzabotto e em Montissole. Vilas inteiras foram destruídas. Quando os soldados da SS eram capturados por forças aliadas ou partisãos italianos, raramente eram tratados como prisioneiros de guerra. Execuções sumárias ocorreram, principalmente após operações antipartidárias. Para quem havia acabado de enterrar famílias inteiras, a ideia de julgamento parecia absurda. A guerra contra os partisãos dissolveu completamente a fronteira entre combate e punição. A barbárie permanecia dos dois lados. No leste europeu, a brutalidade foi ainda maior. Para o Exército Vermelho, a Waffen-SS não era um inimigo legítimo, mas o braço armado de uma guerra de extermínio. Milhões de civis soviéticos haviam sido mortos desde 1941. Vilas queimadas, prisioneiros executados sistematicamente pelos alemães. A ordem implícita era simples: SS não fazem prisioneiros. Execuções imediatas eram comuns. No fronte oriental, a ideia de clemência havia morrido muito antes da vitória final. É fundamental afirmar com clareza que nada disso foi política oficial dos aliados. Não houve ordens para exterminar prisioneiros alemães. Não houve campos de morte administrados pelos vencedores. Esses crimes foram locais, reativos, muitas vezes encobertos. A diferença essencial está na intenção e na escala. Ainda assim, isso não altera o fato central. Execuções de prisioneiros alemães ocorreram e foram crimes de guerra. Durante décadas, esses episódios foram empurrados para as margens da história. Os vencedores escreveram os julgamentos, controlaram os arquivos e moldaram a memória pública. Em um mundo dividido pela Guerra Fria, após o fim da Segunda Guerra, a narrativa precisava ser simples e moralmente confortável. Só com o distanciamento do tempo, a abertura de arquivos e o trabalho de historiadores mais recentes, casos como Chenogne passaram a ser discutidos com mais honestidade. Reconhecer esses crimes não relativiza o nazismo, não diminui o Holocausto, não transforma criminosos em vítimas. Pelo contrário, mostra até onde a guerra total corrompe tudo o que toca. Quando prisioneiros são executados depois de se renderem, não há vitória limpa. Há apenas sobreviventes tentando justificar o que fizeram para continuar vivendo. A Segunda Guerra Mundial não terminou com um acerto de contas perfeito. Terminou em ruínas, trauma e silêncio. Chenogne é um desses silêncios. Um episódio pequeno em escala, mas enorme em significado. Ele prova que quando a guerra atinge seu limite absoluto, até aqueles que lutam contra o mal podem cruzar linhas que jamais deveriam ser cruzadas. E essa talvez seja a lição mais dura de todas. Em guerras desse tipo, ninguém sai ileso, nem moralmente, nem historicamente. Fica a reflexão. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História.
E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!